Olá, bom dia. Nos encontramos aqui novamente neste sábado, hoje para falar do Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem já viu a postagem, hoje a gente vai começar o capítulo 13, que tem o título que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Esse é o capítulo que será iniciado hoje. Bom dia, Glória. Já estou separando aqui um fone porque não sei como é que vão ficar os barulhos externos, se o fone melhora um pouco. Bom, mas enfim, a gente está aqui dando só esse tempinho das notificações irem chegando e a gente inicia já já, como eu sempre digo, em homenagem aos que chegaram na hora certa, né? A gente não pode demorar muito em respeito ao horário que foi marcado. Pois bem, então vamos fazer a nossa prece para que a gente possa assim ir se conectando com o alto e deixando nossa mente e nosso espírito mais permeável àquilo que é transmitido pelo Evangelho, aquilo que a gente precisa entender e compreender bem para aplicar em nossas vidas como uma forma de nos melhorarmos o mundo em que vivemos, né? O mundo do qual nós fazemos parte, que temos alguma responsabilidade sim por como esse mundo se encontra. Então agradecemos a Deus e a Jesus pelo dia de hoje, pelo agora, por quem somos, por nossas experiências, por nossas vidas, e rogamos inspiração e luz para que a compreensão nos faça sempre maior e mais ampla a respeito das lições deixadas por Jesus em seu Evangelho, a respeito daquilo que vai nos guiar para uma vida melhor, para um estado melhor de consciência, fazendo-nos todos mais felizes, vivendo em paz e harmonia e fazendo com que o amor prevaleça em nossas vidas. Que esta mensagem de hoje seja assim bem compreendida, bem assimilada e possa ser colocada em prática em nossas vidas. Que assim seja. Bom, como disse agora há pouco, hoje nós vamos iniciar o capítulo 13, tá? Que a vossa mão direita não saiba, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, trocando as mãos aqui. O início tem o seguinte tópico: fazer o bem sem ostentação. Para quem já deu uma olhada no Evangelho, né, esse tópico é um pouco longo, tá? E para que a leitura não fique só se arrastando muito tempo, eu vou fazer um pouco diferente do que eu costumo fazer. Eu vou lendo e à medida que eu for lendo os parágrafos, eu vou fazendo os comentários, tá? Porque se eu ler tudo, vai tomar um pouco de tempo, né? Então vai ficar um pouco mais maçante. Mas primeiro eu vou ler as passagens propriamente do Evangelho, certo? De São Mateus, que nos traz aqui a principal mensagem da qual Kardec faz a interpretação. Então, primeiro, tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade, que receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo,
dela vos entregará a recompensa. Essa parte do Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, versículos de 1 a 4. No segundo item, Jesus, tendo descido da montanha, uma grande multidão de povo o seguiu, e ao mesmo tempo um leproso veio a ele e o adorou, dizendo-lhe: Senhor, se quiserdes, podereis me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou-o e lhe disse: Eu o quero, estás curado. E no mesmo instante a lepra foi curada. Então Jesus lhe disse: Guardai-vos de falar disto a alguém, mas ide-vos mostrar aos sacerdotes e oferecei o dom prescrito por Moisés, a fim de que isso lhe sirva de testemunho. Também o Evangelho de São Mateus, capítulo 8 agora, versículos de 1 a 4. A passagem aqui por si só já falaria muito, né? Já tem muita coisa, muita informação para que a gente possa discutir, tentar compreender bem o alcance dessas palavras, principalmente nos dias de hoje, tá? Aquilo que Jesus falava naquela época é algo que, né, pode ser aplicado, né, a qualquer tempo, em qualquer momento, em qualquer ano da humanidade, porque isso diz respeito às nossas características. Isso diz respeito às nossas, a como nós agimos perante o mundo e aquilo que ainda hoje, 2000 anos depois, precisamos corrigir. Então veja, o início lá do item 1. Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens para serem vistas por ele. Tá? Ele menciona as boas obras, aquilo que a gente faz de bom, o auxílio que a gente presta a alguém, a caridade que a gente consegue fazer, tá? E menciona o fato de que essas coisas que a gente faz, muitas vezes são ações, são atitudes que estão sendo feitas, tá, de um modo ostensivo. Mas por quê? Aí depende, né? Às vezes a gente não tem como fazer sem que todos tomem conhecimento, mas outras vezes a gente pode fazer sem precisar ostentar aquilo que nós estamos fazendo. A caridade ou as boas obras, né, ou o auxílio a alguém, dependendo da situação, ela pode ser feita sem ostentação, ela pode ser feita sem demonstração do que está acontecendo. É claro que se eu estou diante de uma situação pública, né, diante de um evento qualquer em que haja uma necessidade, o que me ocorre agora? Se é um momento de uma enchente, um alagamento, se é um desastre, um acidente, né? E ali eu vou prestar um auxílio a alguém, eu vou fazer um socorro, eu vou ajudar uma pessoa, vou resgatar alguém na medida das minhas possibilidades, claro, é algo que eu não posso fazer escondido, né? É algo que eu estou fazendo naquela cena, naquele instante. Então não se refere a isso, não se refere a esses momentos em que a gente está agindo e pela própria circunstância a gente não está fazendo aquilo para ostentar. A mensagem se refere àquelas situações em que a gente vai fazer uma boa ação e que não precisa falar, não precisa revelar, não precisa ser em público. Tá? E é nesse ponto que nós precisamos estar atentos. Né? A passagem ela basicamente trata sobre isso, né? De que quando vamos ajudar alguém, a gente não precisa, como ele diz aqui, fazer as trombetas soarem para que todos fiquem sabendo. Se eu vou levar se a ajuda é material, por exemplo, se eu vou fazer uma doação em dinheiro, se eu vou fazer uma doação em gêneros alimentícios, uma cesta básica, uma entrega de cesta básica, alguma coisa assim, eu posso simplesmente fazer isso, né, e não divulgar, e não sair avisando, e não contar depois. Tá? Por que isso? Bom, aqui é preciso ter muito cuidado, né? Porque é preciso distinguir aquilo que eu falo como uma expressão de vaidade e aquilo que simplesmente eu estou noticiando. Como, por exemplo, eu posso ir para uma instituição beneficente, levar qualquer material que a instituição esteja precisando, às vezes de criança, eu levo fralda, leite, alguma coisa assim, ou se for outro tipo, eu levo cestas de alimentos, coisas nesse sentido, e aí de repente eu faço isso e depois vou e comento com alguém. Mas eu comento no sentido, aí é onde a gente tem que ter cuidado. Eu comento no sentido de dizer, olha, eu levei
certos materiais para uma instituição porque lá eles estão precisando, né? É um lugar que auxilia crianças, ou é um lugar que auxilia idosos, ou enfim, seja lá o que for. Às vezes existem instituições que acolhem doentes com câncer ou outros tipos de situações de enfermidades, e eu relato, né, como forma de divulgar a necessidade daquela instituição, e assim eu faço, né? Mas é possível que eu também faça isso de outro modo. É possível que eu faça isso simplesmente para satisfazer uma vaidade. Eu relatando, dizendo, olha, eu fui hoje, eu entreguei tais e tais coisas na instituição. Mas eu não estou dizendo isso para informar que há uma instituição necessitada de auxílio. Eu estou dizendo isso para informar que eu fiz, né? Para informar que eu fui caridoso, que eu fui bondoso, que eu fiz um gesto de beneficência, tá? Para esperar a aprovação do outro, para esperar o aplauso. E aí é neste sentido que a gente precisa compreender que não podemos divulgar, que não podemos fazer essa caridade com ostentação. É neste o sentido. E claro, eu preciso estar consciente disso, eu preciso estar ciente de que existe essa mensagem, de que existe essa advertência, para que eu me compreenda, para que eu me identifique naquela circunstância e saiba exatamente o que eu estou fazendo e o propósito do que eu estou fazendo. É claro que saber disso não é o bastante, porque a gente pode, sabendo disso, claro, a gente conhece, né, várias regras, várias leis de Deus, por exemplo, tá? E mesmo assim a gente viola. Então eu posso saber disso e mesmo assim eu estar agindo com vaidade. Eu posso ainda assim, ainda conhecendo essa passagem do Evangelho, ainda estar agindo com vaidade, tá? Então não é garantia de que conhecer isso, não é garantia de que eu vou agir conforme Jesus nos ensinou. Bom, mas continuando, iniciando lá o item 3, que é a parte do comentário de Kardec. Fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Ocultar a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral. Porque para ver as coisas de mais alto que o vulgo, é preciso fazer abstração da vida presente e se identificar com a vida futura. É preciso, numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que proporciona o testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que estima a aprovação dos homens mais do que a de Deus, prova que tem mais fé nos homens do que em Deus, e que a vida presente é mais para ele do que a vida futura, ou mesmo que não crê na vida futura. Se diz o contrário, age como se não cresce no que diz. E aqui o que foi que Kardec veio nos dizer, olha, quando a gente faz a caridade e está esperando o aplauso das pessoas ou a aprovação das pessoas, isso significa que a gente está muito preocupado com o aqui e agora, que a gente está muito preocupado, né, com o que os nossos companheiros de jornada, as pessoas à nossa volta vão dizer sobre nós, vão pensar sobre nós. E quando a gente faz isso, a gente não está pensando que um gesto desinteressado de bondade, tá, é algo que interessa a Deus, é algo que Deus espera de nós. Então, se a gente pensar, ou se a gente estiver agindo, tá, pensando nessa vida futura, pensando na aprovação de Deus e não na aprovação dos nossos companheiros, as pessoas falíveis como nós, então a gente está fazendo tudo errado. A gente entendeu errado. Ou a gente nem entendeu. Porque a caridade, a bondade, esses gestos desinteressados, eles são aquilo que Deus espera de nós, né? É esse o verdadeiro culto a Deus que nós devemos fazer. É esse o verdadeiro, para muitos, sacrifício que precisa ser feito para agradar a Deus. Então o que Kardec disse aqui foi isso, né? Que se nós estivermos pensando apenas no que as pessoas à nossa volta vão pensar e dizer, é porque nós não estamos fazendo isso, né, em nome de Deus, mas em nome de nós próprios. Continuando, ele diz: quantos há que não prestam um serviço senão com a esperança de que o beneficiado irá gritar o benefício sobre os telhados, que na claridade dará uma grande soma, e na sombra não daria uma moeda.
Por isso Jesus disse: aqueles que fazem um bem com ostentação já receberam sua recompensa. Com efeito, aquele que procura sua glorificação na terra, pelo bem que fez, já pagou a si mesmo. Deus não lhe deve mais nada, não lhe resta receber senão a punição pelo seu orgulho. Então a pessoa termina transformando aquilo que seria um bem para ela, na verdade, no nada, né? Por quê? Porque no lugar de ser caridoso, né, no lugar de demonstrar que há bondade no seu gesto, a pessoa termina demonstrando que há orgulho e vaidade, que devem ser combatidos, que não é esse o nosso propósito, né? O nosso propósito enquanto pessoas que estão vivendo aqui, procurando seguir a lei de Deus, procurando seguir o que Jesus nos ensinou, trilhar este caminho. Então esse é um problema, né? Esperar que a pessoa, né, vá anunciar o benefício é uma outra forma de ostentação. Eu não estou divulgando aquilo que eu estou fazendo, mas eu faço esperando que o outro, o beneficiado, divulgue. Eu faço esperando que aquela pessoa que recebeu a minha ajuda fale o que foi que eu fiz, né? Então, qual foi a diferença, né? Qual foi a diferença entre eu mesmo dizer ou aquela outra pessoa dizer? Nenhuma, porque o resultado é a ostentação. O resultado é a divulgação do bem que tem sido feito. E aqui eu me lembro de uma situação que, na verdade não uma situação, mas existem os casos em que a caridade é feita por empresas, né? E é mais ou menos isso, é como se fosse isso que a gente faz quando a gente espera a recompensa. Uma empresa, quando faz uma doação, quando faz esse gesto de caridade, o que acontece? E aí vamos dar uma informação aqui bem do mundo material, né? Ela pode fazer uma doação, mas ao mesmo tempo ela recebe abatimento nos seus impostos, né? Então é mais ou menos isso que acontece no nível pessoal. O benefício, o ganho, né, a recompensa da caridade já está sendo conseguida aqui na Terra. Então se eu faço isso pessoalmente, né, é como se eu tivesse já, quer dizer, efetivamente acontece. A pessoa física, né, o indivíduo, ele também, quando faz uma doação, ele pode ter abatimento no seu imposto de renda. Quer dizer, não é que eu fiz o ato completamente desinteressado. Às vezes eu pratico o ato, mas eu tenho um interesse de ter uma economia de outro lado, né? Cadê o meu benefício espiritual? Cadê o meu benefício ou o meu desinteresse, né, material, que vai fazer com que isso seja algo que demonstre o meu altruísmo, né? Um sentimento que revela que eu faço bem sem querer nada em troca. Então já está aí, está revelado, né? Nosso pagamento já sai aqui na hora, na terra, tá? Então é nesse sentido que isso foi falado, né? Então vamos lembrar que existe isso, tá? Bom, mas continuando, diz aqui que a mão esquerda não saiba o que dá, a mão direita é uma figura que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas se há a modéstia real, há também a modéstia simulada, o simulacro da modéstia real. Há pessoas que escondem a mão que dá, tendo o cuidado de mostrar-lhe um pedaço, atento se alguém não a viu esconder. Indigna paródia das máximas do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados dentre os homens, que será deles, pois, perto de Deus? Estes também receberam sua recompensa na terra. Foram vistos, e eles estão satisfeitos de terem sido vistos. É tudo isso que terão. Então é assim. Às vezes a pessoa se faz de modesto, né? Se faz de simples ou como se não se importasse com a divulgação, com o que é dito, né? Eu não tô divulgando, mas existe alguma coisinha ali que está deixando aquela coisa, deixando um pouquinho da mão aparecer. E eu me lembro, assim, sem nenhuma crítica à religião nenhuma, mas eu me lembro de já ter visto em algum templo religioso, tá, uma placa com o nome das pessoas que contribuíram para a construção daquele templo, para aquela edificação.
Ora, o que é isso senão a caridade ou a beneficência em que a pessoa já está esperando a sua recompensa? Bom, se eu contribuo para aquelas pessoas que estão, se eu contribuo para a construção, para a edificação daquele templo, né, que vai fazer com que as pessoas se reúnam para ouvir a palavra de Jesus através do Evangelho, tá? Para que isso seja um bem para as pessoas, né? Eu precisaria ter o meu nome ali dizendo que eu contribuí? Ou seja, toda essa mensagem aqui está dizendo isso, né? Aquela é a minha recompensa, se o meu nome está ali, é a minha recompensa perante os homens. Eu vou achar que aquilo ali vai me dar uma recompensa perante Deus? Não. Eu estou ostentando o que eu fiz, eu estou divulgando, eu estou satisfazendo, de certo modo, uma vaidade, por ver o meu nome numa placa em que qualquer um que chegue lá vai lê-lo e vai saber quem sou eu, quem foi que ajudou, né? Então é preciso que a gente identifique o que é, e ainda mais se o templo é religioso, se o templo é cristão, fazer uma placa como essa está de acordo com o Evangelho, está de acordo com o que Jesus ensinou, é a caridade sem ostentação. São questões que a gente precisa fazer, né? A gente precisa se perguntar, porque às vezes a coisa parece tão simples, mas não é observada, não é compreendida. Então a interpretação do Evangelho, é claro, existem enormes diferenças, existem muitas, mas às vezes é tão simples. Tem passagens de Jesus que são mais difíceis, quando ele fala por parábolas, mas aqui ele não falou por parábola, ele falou diretamente e claramente aquilo que ele quis dizer, né? Então não tem nem o que ficar interpretando, tá? Continuando, diz aqui: qual será, pois, a recompensa daquele que faz pesar seus benefícios sobre o beneficiado, que lhe impõe de alguma sorte testemunhos de reconhecimento, lhe faz sentir a sua posição em exaltando o preço dos sacrifícios que se impôs por ele? Para este não há nem a recompensa terrestre, porque será privado da doce satisfação de ouvir abençoar seu nome, o que é um primeiro castigo do seu orgulho. As lágrimas que secam em proveito da sua vaidade, em lugar de subirem ao céu, recaíram sobre o coração do aflito e o ulceraram. O bem que faz é sem proveito para si, uma vez que o censura, porque todo benefício censurado é uma moeda falsa e sem valor. Às vezes acontece e eu diria que isso é muito mais, pelo menos o que eu posso entender ou perceber, que isso é muito mais frequente entre pessoas próximas do que entre pessoas estranhas, né? É muito mais fácil que isso aconteça entre pessoas da mesma família, entre pessoas que tinham relação de amizade ou relação de trabalho, do que quando eu simplesmente faço um gesto de caridade numa instituição, em algum lugar, que eu não conheço aquela pessoa beneficiada. Por que eu entendo assim? Porque é só pensar que às vezes a gente tem na família alguém que a gente ajuda e aí depois essa pessoa, né, de algum modo mantém uma relação conosco que a gente pode, eu falo a gente assim só para generalizar, tá? E aí a gente vai depois e cobra, diz: olha, né, você lembra que eu lhe ajudei? Você lembra que eu fiz por você? Você lembra quando você estava precisando, né, e eu estava lá? São coisas desse tipo, né, que podem acontecer, como disse, né, como eu entendo, podem acontecer em família, em relações de amizade ou em relações de trabalho. Então o que é isso? É fazer pesar sobre o beneficiado a ajuda que foi dada. O que é isso se não cobrar? Quer dizer, a ajuda não foi um ato desinteressado? Não foi um ato de altruísmo? Ou eu estava só fazendo um investimento para depois colher os frutos? Também é um ponto a se pensar. Quando a gente cobra de alguém, quando a gente alega para alguém que ajudamos, que fizemos algo em favor daquela pessoa, né? Então todo o nosso mérito pela ajuda que a gente havia feito já foi perdido. E nesse caso, né, como diz aqui Kardec, né, a própria pessoa que foi ajudada, né, no lugar de ser grata por nós, no lugar de ser aquela pessoa que
agradece a Deus por ter recebido a nossa ajuda, né? Na verdade, ela termina invertendo a situação. Vai ficar chateada, vai ficar achando que aquilo foi algo não de bom, mas algo de ruim que aconteceu em sua vida, que seria melhor não ter recebido nada, não ter recebido aquela ajuda daquela pessoa, né? Então, é algo que se inverte. É uma situação em que o que era o bem se transforma no mal. Tá? Então, isso acontece. Né? Alguém que ajuda e depois diz, você lembra que eu ajudei você? Né? Você lembra que eu fiz para você no trabalho? Você lembra quando você estava precisando naquela época que eu fiquei lá cobrindo seus horários, fazendo trabalho para você? Né? Então, são as alegações. Bom, se a gente ajuda, a primeira ideia que vem à mente a gente está ajudando porque a gente pode fazer, quer fazer, é algo que está ao nosso alcance, tá? E a gente está querendo fazer o bem para a pessoa. Porque se não for assim, repito, não é uma ajuda, não é caridade, não é beneficência, é um investimento. Estou investindo aqui porque eu estou fazendo algo, porque no futuro, né, eu vou cobrar. Eu vou querer a gratidão daquela pessoa, eu vou querer que aquela pessoa... Porque uma coisa é ajudar, outra coisa é estabelecer o seguinte, olha, a gente faz uma troca, né? Eu ajudo você aqui agora, mas no futuro você vai me dar algo de volta, né? Eu estou te emprestando dinheiro, mas você vai me pagar. Porque uma coisa é emprestar, outra coisa é eu doar. Né? E isso eu preciso deixar claro para a pessoa, olha, estou aqui te emprestando, tá? Mas depois você me devolve. Outra coisa não, estou te dando aqui para te ajudar, tá? E não precisa me pagar. Aí a pessoa vai e diz, não precisa me pagar, mas chega lá na frente e diz, olha, eu te emprestei aquele dinheiro, esqueceu disso, né? Então, é algo também a refletir sobre como é que está sendo essa ajuda em favor de uma pessoa, né? E se a gente está querendo algo em troca ou não. Se a gente está fazendo uma troca, uma doação, se é um investimento, tá? É algo a se refletir. E o outro parágrafo diz aqui ainda, né? A beneficência sem ostentação tem um duplo mérito. Além da caridade material, é a caridade moral. Ela poupa a suscetibilidade do beneficiado e o faz aceitar o benefício sem que o seu amor próprio sofra com isso, e salvaguardando a sua dignidade de homem, porque alguém aceitará um serviço, mas não receberá uma esmola. Ora, converter um serviço em esmola pela maneira que é prestado é humilhar aquele que o recebe, e há sempre orgulho e maldade em humilhar alguém. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa para dissimular o benefício. Evita até as menores aparências ofensivas, porque toda ofensa moral aumenta o sofrimento que nasce da necessidade. Ela sabe encontrar palavras doces e afáveis que colocam o beneficiado à vontade em face do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. O sublime da verdadeira generosidade é quando o benfeitor, mudando de papel, encontra o meio de parecer ele mesmo beneficiado em face daquele a quem presta serviço. Eis o que querem dizer estas palavras, que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. Então ainda tem... O vídeo pausou. Ainda temos mais esse ponto aqui, a respeito dessa passagem, que é justamente poupar a suscetibilidade da pessoa que está recebendo o auxílio, a ajuda, o ato de caridade, né? Porque se a pessoa está necessitando, né, desse ato de caridade, certamente ela se encontra em uma posição de fragilidade material, fragilidade moral, né? Alguma coisa que a coloca diante de quem está ajudando, né, nessa situação de inferioridade. Claro que não é uma inferioridade assim absoluta, mas para aquela circunstância em particular. E quando a pessoa está assim, certamente já é para ela uma dor, já é para ela algo ruim de suportar, ruim de lidar. Então é preciso compreender isso, é preciso compreender o que o outro sente, tá? E a prática do ato de caridade, ela não pode ser uma oportunidade para humilhar, para pisotear a pessoa, como se diz, tá? Ela é uma oportunidade para ajudar, para levantar a pessoa, o que é diferente, portanto. Então, se a gente vai
realizar algo que seja para beneficiar alguém, a gente deve fazer com certo cuidado, para que aquela pessoa não entenda que ela está recebendo uma ajuda, que, como ele diz aqui, como se fosse uma esmola, tá? E ele até sugere, né, que quando se faça isso, né, se faça de tal forma que a pessoa não veja dessa maneira, que a pessoa beneficiada não veja dessa maneira. Se eu pudesse dar assim, um exemplo, que eu rapidamente pensando aqui, é como se você fosse fazer uma doação de alguma coisa que você não usa mais, né, e porque você sabe que o outro está precisando. Mais ou menos assim, você chega para aquela pessoa, olha, eu tenho aqui essas coisas que eu não uso mais, será que você poderia receber para mim? Porque de repente eu não sei nem o que eu faço com isso, mas você pode até saber o que é que você pode fazer com essas coisas, né? Você receberia essas coisas aqui para mim? Então, é o que eu imagino, né, que poderia ser uma forma de praticar esse ato de caridade, de fazer a doação que você sabe que a pessoa está precisando, mas você termina invertendo, como ele sugere aqui, aquela situação e fazendo com que a pessoa receba, né, como se ela estivesse lhe ajudando, né? Não como se ela estivesse sendo beneficiada, mas como se quem está dando estivesse sendo beneficiado por aquilo. Então é uma forma de evitar humilhar a pessoa, evitar ferir a pessoa, certo? Então é uma sugestão que a gente pode considerar como bastante válida. Obviamente não dá para fazer isso em todas as situações, né? Eu não vou conseguir em todas as situações chegar lá. Vamos supor que eu chegue numa instituição para levar, né, alimentos, roupas, etc. E chega lá com alimento e digo, olha, recebe esses alimentos aqui porque eu não tenho o que fazer com eles. Não é assim, né? É preciso discernir quais são exatamente as circunstâncias em que é possível fazer isso. E é claro que existem inúmeras ocasiões e inúmeras circunstâncias, tá? Essa passagem, aqui eu já concluí essa parte da leitura, né? Mas essa passagem, para os dias de hoje, tá, sempre me lembra uma situação que é muito frequente, né? E eu quero tentar falar aqui sem ser crítico, mas talvez seja um pouco difícil. É que hoje é muito fácil a gente divulgar imagens, aqui mesmo, a gente está no Instagram, né? É muito fácil a gente divulgar imagens nas redes sociais e fazer com que essas imagens cheguem a muitas pessoas, né? E é muito frequente nós vermos as selfies, nós vemos as fotos das pessoas praticando atos de caridade. E eu particularmente entendo o seguinte, né? Se a gente está fazendo algo assim, a gente não deve mostrar o nosso rosto. Mas é preciso divulgar um determinado trabalho, por exemplo, tá? Sim, o trabalho pode ser divulgado por fotos, ele pode ser divulgado, né, mostrando o que está sendo feito, mas precisa o rosto da pessoa? Essa é uma questão. Diante dessa passagem do Evangelho, se nós somos cristãos, se nós queremos seguir o caminho que Jesus nos ensinou, né, para trilhar, se esse é um ponto importante que vai mostrar que nós estamos vencendo a nossa vaidade, o nosso orgulho, será que se eu divulgar o meu rosto, mostrando o que eu estou fazendo, será que não é uma violação dessa regra? Será que eu não estou fazendo o contrário do que está sendo dito aqui? Será que não é naquela interpretação? Será que eu não estou entregando com a mão e deixando aparecer um pouquinho daquela mão para que eu seja visto e seja elogiado? Ou no caso de uma foto, será que não está aparecendo a mão inteira? Será que a mão esquerda não está vendo a mão direita inteira nesse caso? Então, eu acho que é preciso pensar nisso, né? Então, se eu participo de uma atividade, né, ou se eu mesmo faço alguma coisa, né, a título de gesto de caridade, pessoalmente eu acredito, eu entendo que interpretando essa passagem do Evangelho, colocando-a nos dias de hoje, com os recursos tecnológicos que a gente tem, com o que a gente vive no dia a dia, usando redes sociais,
Sinceramente, eu acredito que mostrar isso nas redes sociais, se eu ficar mostrando a minha foto do que eu estou fazendo, eu estou aqui recebendo a minha recompensa na terra. Qual vai ser a minha recompensa na terra? Vai ser o like, vai ser o coraçãozinho ali clicado no Instagram. Pensem sobre isso. Pensem se essa divulgação não é exatamente a recompensa da terra. Se essas fotos em que eu apareço fazendo a caridade não é a recompensa que eu já estou recebendo na terra. Porque no Evangelho, na passagem do Evangelho, diz aqui, Deus vai valorizar aquilo que nós estamos fazendo às ocultas, a caridade oculta e não a caridade com ostentação. Então o ponto de reflexão é esse. Será que eu faço a caridade e estou ostentando essa caridade? Será que essa minha atuação, as minhas divulgações nas redes sociais não é uma divulgação que passa do limite do que foi estabelecido aqui por Jesus? Ele mesmo deu o exemplo disso, ao curar o leproso, para não dizer. Ele fala que guardai-vos de falar disto a alguém. Quer dizer, não vá dizer que eu curei você. Não vá ficar falando por aí que eu curei você. Mas vai mostrar que a fé cura, vai mostrar que existe bondade, vai mostrar que existe amor. Só não precisa dizer que foi você que fez. Mas mostre que existe amor, mostre que existe caridade, mostre que existe pessoas necessitando. Fale isso. Isso eu acho que é possível. Mas enfim, é uma questão, claro, delicada. Existem as suscetibilidades de cada um que podem ser feridas com tudo isso. Mas, como disse, é um ponto de reflexão. Vamos pensar sobre isso. Nenhuma passagem do Evangelho, nenhuma dessas mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo pode ficar sem reflexão. Todas elas, absolutamente todas, se aplicam no nosso dia a dia. E sobre todas elas nós precisamos refletir, nós precisamos pensar o que nós estamos fazendo, se nós estamos vivendo como verdadeiros cristãos ou não, se a interpretação que estamos dando é a correta, é a interpretação segundo o sentido original, ou é a interpretação distorcida que ao longo dos séculos foi produzida e que foi incutida nas nossas mentes. Então isso é necessário, é importante e vai ser exigido de nós, vai ser cobrado de nós. Então é isso. Essa era a passagem de hoje, desse capítulo 13. E a gente, para encerrar aqui o nosso Evangelho, a gente faz uma prece também, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pelo Evangelho, pelo que Jesus nos deixou de lições, de orientação, de instruções para as nossas vidas, para nos melhorarmos, para nos modificarmos, para ascendermos em direção a Deus, em direção à divindade. Agradecer pelo dia de hoje, agradecer pelas oportunidades que nós tivemos ao longo da vida, agradecer pela misericórdia de Deus, que sempre nos dá novas chances de nos refazermos, de nos reencontrarmos no caminho correto. E agradecer sempre, sempre, sempre pela vida. Pedimos a Deus assim, pedimos a Jesus que nos inspire, nos proteja, nos guie e que a luz divina esteja sempre sobre nós e que nós saibamos nos conduzir segundo essa luz. Que assim seja. Então, nós chegamos aqui ao fim dessa leitura, dessa interpretação desse Evangelho de hoje. Amanhã tem mais, no domingo, amanhã às 9 da manhã, também tem Evangelho. E para quem gosta de acompanhar, tem tempo e pode, tem o ao vivo. Para quem não pode no ao vivo, pode assistir depois, porque fica salvo no Instagram. Então, obrigado para aqueles que ficaram até o final, aqueles que passaram, aqueles que estão vendo depois. E até uma próxima oportunidade. Bom sábado, bom final de semana a todos. Fiquem bem, fiquem com Deus.